Gravação iniciada. Fala, galerinha. Bom, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na apresentação do projeto Lar do Pet, do Brandon, e vamos hoje participar da apresentação completa do projeto CD do curso dele, e também ter uma bancada com profissionais de mercado, especialistas ali também em produto e inovação, para trazer uma avaliação ali no projeto do Brandon. E aí, eu gostaria de trazer para você o mic, né? Você pode tanto se apresentar e já ir compartilhando a tela. Então, o mic é seu. Olá a todos, muito obrigado por essa oportunidade que eu estou aqui de apresentar, né, o meu projeto CD, Lar do Pet. Antes de começarmos, né, eu queria saber se vocês estão conseguindo ver minha tela. Estamos Aqui bem. tá ótimo. Tá, vocês conseguem ver agora a apresentação? Sim. Tá. Por causa que fica meio aqui uma miniatura. Pronto, vou deixar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade de estar apresentando esse meu projeto aqui no Correio Digital. Eu sou o Brendo Barbosa, sou nesse trabalho Product Management. E começando, né, o assunto, né, em si, né, que a gente começou a trabalhar, né, foi a questão do lar do pet, a tranquilidade de saber que tudo está bem. O que acontece? A gente estava dando uma olhada sobre o mundo pet no Brasil. Quais são as oportunidades, o universo que engloba esse mundo. E de todas as oportunidades, de todas as coisas que nós vimos, né, sobre esse mundo pet, né, nós vimos uma necessidade na área de contratação de serviços pet domiciliares. Então, qual é o problema que a gente viu nessa área de contratação do mundo pet e o que contextualiza essa nossa abordagem, né? Geralmente, pets, eles possuem uma dificuldade, né, em se afastar de casa, né? E isso pode ser por conta de personalidade ou também de alguns problemas físicos, como ou de doenças, né, por obesidade, às vezes são diabéticos, são idosos, né? E também a falta de confiança também na qualidade dos prestadores de serviço, né? Que às vezes é um principal motivo de reclamações que os donos de pets, né, os tutores, eles reclamam sobre alguns serviços, né? Onde deixa os animais em outros locais, né? E também uma grande demanda, né, começa a surgir quando a gente fala, quando algumas pessoas, tutores, né, eles tentam conciliar sua vida, seu sucesso, sua carreira, né, e ao mesmo tempo cuidar do seu cão, por exemplo, o idoso. Às vezes eles não têm o tempo necessário para poder conseguir conciliar a vida inteira, ainda mais o animal doméstico, né? E às vezes a gente também encontra uns tutores que têm mais idade, quer aproveitar a sua aposentadoria, tudo aquilo que eles conquistaram, mas ele tem seu animalzinho e ele não quer ter aquela culpa de deixar o cão abandonado, por exemplo, ou qualquer outro animal doméstico que eles tenham. E também vocês conseguem também imaginar, né, que tem uma família, às vezes, grande, às vezes tem mais de um animal, tem vários filhos, né? E imagina, essa pessoa vai viajar, levar todo mundo e, ao mesmo tempo, gastar fortunas com hotéis para pets, por exemplo. Então, esse nosso trabalho chamado pet sitter, né, que é a pessoa que cuida do animal de estimação na sua casa, né, ele atinge algumas ODS, né, como a ODS número 8, que é o trabalho, o decente e crescimento econômico, né, porque a gente vai contar com o nosso trabalho de pet sitter, né, uma ferramenta de qualificação ali dentro para os próprios profissionais, um modelo de remuneração transparente, onde todo mundo vai conseguir ver onde está indo o dinheiro e a porcentagem, e também uma vitrine de pet sitters, né, onde vai honrar o trabalho dessas pessoas, desses profissionais. Eles vão se sentir com qualificações, entende? A ODS número 9, que é a Indústria, Inovação e Infraestrutura, porque a gente cria uma infraestrutura digital
que organizam um mercado que é fragmentado, porque no Brasil ele não tem uma regulação de o que, que você precisa de ponta a ponta, né, para poder ser um pet sitter master, por exemplo. E a ODS número 12, né, que é o consumo de produção responsável, né, que é a questão de curadoria e supervisão, promovendo um consumo consciente de serviço. A gente vai fazer essa curadoria dos profissionais. O tutor contrata, né, serviço de qualidade, né, sem aquele estresse dos maus tratos do pet que pode acontecer, né. E também a prática de consumo mais ético, né, sustentável na própria economia pet. Então, avançando, né, o que que eu encontrei aqui, né, nas nossas tendências no Desk Research, no Google Trends, por exemplo, né, a busca por hotéis de pet tem diminuído, né, ao longo dos 5 anos em 30%. Isso reforça a nossa ideia de que há um estresse, uma fadiga do mercado nessa área. E, ao mesmo tempo, nos últimos 5 anos, a busca por pet sitters, que são essas pessoas que cuidam dos seus animais na sua casa, aumentou em 50%, mais de 50%. E fontes como as mais masters daqui nós temos no Brasil, como a Ambipet e a CETIC, né? Eles dizem que a maioria dos clientes tende a fazer buscas, né, escrevendo perto de mim, mais de 250% das vezes em apps de serviço. Ou seja, as pessoas elas buscam para aqueles serviços mais próximos para poder ir nas suas casas. Além do mais, né, algumas notícias e oportunidades, como a da Unipac, né, que a acessibilidade emocional, né, é um nicho latente que ocorre, né, como a síndrome da ansiedade de separação, que é uma das principais razões de abandono e estresse. Isso aqui é especificamente a questão dos animais. Como eu disse, né, às vezes os animais eles ficam aquela parte estressada, então isso tem acontecido, ainda mais com essa questão da separação. Às vezes o cachorro ele fica muito agitado, ele muda o comportamento por saber que está sempre o dono saindo de casa e não ter ninguém com ele, ou sempre está levando ele para outro canto, e ele saber que vai ficar muito tempo fora de casa. E também temos umas reclamações, né, de clientes no Reclame Aqui, com várias empresas, né, onde eles reclamam da qualidade do app, um serviço feito sem poder conversar com a empresa em si, além do problemas que eles encontram até mesmo com pagamentos. E uma fonte da Tribuna de Minas, né, diz que o cenário geral, né, do mercado pet, né, chegou a ser superior de 77 bilhões em 2024. Então, aquelas foram as pesquisas que foram encontradas no geral. E quando eu fui começando a fazer, né, o meu discovery, né, mandando mensagens, fazendo uma pesquisa própria, né, com várias pessoas, tanto aqui da minha cidade, Petrópolis, quanto de São Paulo, até mesmo pessoas da própria Europa também, eu vi uma tendência comum, né? De acordo com esse resultado, né, a, dizem que donos de pets confiam nas pessoas que amam animais. Isso é o que todo mundo gosta, né? Eu quero uma pessoa que cuida do meu animal, mas essa pessoa tem que amar os animais. E também é necessário que os pet sitters sejam profissionais de confiança. Aliás, eu estou colocando uma pessoa na minha casa, uma pessoa que eu não conheço. Eu tenho que confiar nessa pessoa para poder eu deixar ela entrar na minha casa enquanto às vezes eu estou fora. E também donos de pet, eles prezam por produtos confiáveis. Vocês conseguem entender? E qual é a fatia de mercado que existe no Brasil no mundo pet? No valor TAM, né, que foi encontrado, né, que o mercado, né, tem mais de 32 milhões de lares com pets no Brasil. E esses 32 milhões de pets registrados são aqueles que têm aquela carteirinha. Ah, esse cachorro é vacinado, ele tem nome, ele tem até uma identidade. Então são mais de 32 milhões. Se a gente for fazer um recorte para, por exemplo, São Paulo, para pegar nosso número SAM, a gente consegue mais ou menos descobrir que são 450 mil tutores no total. Além do cenário, né?
que a gente pode capturar do som, na verdade, né? Onde, se a gente pegar um cenário de 3%, né, em 3 anos, a gente consegue ver mais ou menos uma quantidade de 3.500 clientes que podem ter nesse mercado nosso. Isso filtrando, né? E a gente vai ver uma persona, por exemplo. Essa aqui é a Renata, ela tem 38 anos, ela tem um perfil mais governante, e ela é solteira, gerente de TI e possui um cão idoso, o Theo. Ela trabalha muito, ela quer cuidar do corpo e ela quer buscar a carreira dela, crescer. Então ela pensa, poxa, se eu não posso estar lá com o meu animal, alguém tem que estar preparado para poder dar no meu lugar. Então a necessidade dela é achar alguém que passe confiança total para poder entrar na casa dela e medicar, às vezes, o seu animal que é idoso. E às vezes ela não está lá o tempo todo, quando ela faz as viagens de trabalho dela. Nosso outro perfil, né, é o Carlos e Marta, 75 anos, 72 anos. Eles têm um perfil mais cuidador. São um casal de professores aposentados, então imagina, eles conquistaram a vida deles e eles estão aproveitando agora. Então eles gostam de coisas mais tranquilas, porque eles já batalharam uma batalha na vida deles. Então eles têm ainda seu cão, o Duque. E eles querem aproveitar também viajando. Passeio com o Duque, mas eles querem também fazer outras coisas. Mas eles também querem zelar pelo lado deles. A gente viaja tranquilo sabendo que nossa casa e nosso melhor amigo estão em boas mãos. Ou seja, eles precisam superar essa barreira de deixar um estranho, às vezes, dormir na sua própria residência. E vemos o terceiro perfil, a Luciana, de 42 anos, que seria o cara comum, vamos dizer assim. Ela é uma empreendedora, mãe de pet, possui 2 filhos, Yumi Raminho, e um cão, o Nanu. E ela é ativa em todas as redes sociais, está sempre se envolvendo, né? Mas a família dela é grande, e isso inclui os animais dela também. Então ela necessita encontrar alguém que lide bem com diferentes espécies de animais ao mesmo tempo. Então o que que seria o nosso discovery, né? A jornada do usuário, né? Que a gente chamou de montanha-russa emocional, né? Temos a nossa descoberta, né? A pessoa costuma estar ansiosa, né? E também tem a esperançosa quando começa a encontrar o nosso produto, né? Ela faz a pesquisa, ela filtra e ela lê as avaliações. Aí tem um cadastro que a pessoa vai fazer. E às vezes ela pode estar impaciente, depois aliviada por ter conseguido, né? E ela documenta tudo sobre o cão dela, como por exemplo o Theo. Então ela tem um match e um chat para conversar com as pessoas, né? Dos tutores, né? Os tutores conversando com os pet sitters, né? Aí acaba subindo aquela ansiedade, né? Confiar num estranho. E o que que ela faz? Ela verifica a credencial para chamar essa pessoa numa call, por exemplo. E temos a contratação, que é o nosso passo, tá? O nosso próximo passo, né? E ali ela sente uma ansiedade máxima. Entrega a chave para a pessoa também. E ela faz um briefing, né? Isso aí é, a vez de um briefing, um protocolo de chaves, né? Tem um protocolo que a gente vai mostrar mais para frente de como que a gente vai minimizar essa ansiedade máxima que ela tem nesse ponto. E tem a execução também, que ela sente um alívio porque ela vai receber a foto de um pet medicado. E essa foto pet medicado a gente vai falar um pouco na frente, que é o aliviador dessa ansiedade máxima do passo anterior. E é através do nosso momento do cuidado, que é uma sacada, um tempero especial do nosso produto. E o encerramento e a avaliação. Eles fazem a satisfação, a gratidão, a confiança, eles fazem a avaliação, né? E essa avaliação entra por relatório. Entende? E falando de mercado, temos um mercado amplo de concorrentes, não tão amplo assim de concorrentes, né? Onde a gente pode ver os principais. Por exemplo, a gente tem a Pet Anjo, Pet Love, Pet Baker, Pet Sitter e a Trusted House Sitters. Seguindo rápido, né? O Pet Anjo é um concorrente direto, porque geralmente ele é um tipo de concorrente que você vai contratar para quando você está querendo entrar num hub não, num mundo de negócio. Você quer ter a sua casa de pet,
tu quer dar banho em tosa, mas às vezes você não tem o dinheiro suficiente. Então, eles tratam esses profissionais para ir nas suas lojas fazer o serviço de banho em tosa, por exemplo. Então, é mais B2B, então não é tão direto isso. Agora, a Pet Love, Pet Bake e a Pet City Rio, eles são. Eles fazem as mesmas coisas que a gente e, ao mesmo tempo, eles têm suas diferenças. Com Pet Love, ela tem lojas juntos. O Pet Bake não, mas eles fazem, por exemplo, táxi para animais, que é fazer deslocamento de longas distâncias. E o Pet City Rio é uma iniciativa privada de alunas do Rio de Janeiro que faz a mesma coisa que a gente está querendo dizer, que é visitar e fazer visitas, né, aos lares. E a Trusted House Sitter é meio indireta, porque ela ajuda em planos de viagem para poder você conseguir contratar eles. Mas só que eles são um pouco mais direto porque eles não têm, por exemplo, veterinário nem tosa, que é uma coisa que a gente está querendo colocar. São profissionais que fazem um serviço em casa, mais coisa além de só estar com o animal ou dando passeios com eles. Então, nosso posicionamento, né? Só sendo bem rápido aqui, né? A gente tem a questão de ter uma confiança bem alta nos nossos produtos, né? E ampliar nosso serviço o máximo possível, tanto com veterinários que possam fazer também esse tipo de serviço de pet sitters. E aqui nossa proposta de valor, onde eu vou falar um pouco do momento do cuidado para vocês, né? É, nossos produtos e serviços, né? O que a gente entrega, né? No final das contas, a gente vai entregar um acompanhamento em tempo real, fotos e localização. O que seria isso? O momento do cuidado. A gente também vai entregar uns serviços extras. Veterinário em casa, passeador, adestrador, banho, tosa. Isso tudo para poder a pessoa continuar tendo confiança, às vezes, antes de contratar uma pessoa para ser um pet sitter de tempo integral, às vezes na tua casa, por mais tempo. E a gente vai entregar selo de profissionalismo aos pet sitters e cuidado também do pet sitter, sem o dono precisar sair de casa. Contato pelo app ou site. E a tarefa do cliente aqui nesse momento é simplesmente acompanhar, né, e responder aos profissionais, né, e aprovar cada tarefa cumprida. Eu não vou falar aqui, eu estava pensando até antes de falar por aqui sobre o momento do cuidado, mas eu vou mostrar para vocês que é mais fácil. Aliviadores de dor, né, seria a verificação que a gente vai fazer, e mais o momento do cuidado. As dores de deixar o medo de deixar um estranho entrar, a gente vai aliviar a dor dessa forma, com verificação. E os criadores de ganhos, né, é acompanhar em tempo real todas as atividades realizadas, com fotos, comentários, tudo através do momento do cuidado. E nossos ganhos seria a tranquilidade, né, e a confiança. Então, o que nós, na verdade, somos? Somos um marketplace, onde a gente conecta cuidadores de pet que estão procurando serviço e se ingressar numa carreira, e, ao mesmo tempo, os tutores que estão procurando por esses profissionais. A gente é esse intermediário. Aqui está umas telas do nosso produto. Esse aqui é a versão dele no computador, né? Como é que ela é vista na versão mobile. E como é que ele é feito, né? Aqui deixa eu tentar ver se eu consigo dar um zoom. Não consigo dar um zoom. Mas a pessoa faz o cadastro. A pessoa, ela, depois de fazer o cadastro, como o pet sitter, por exemplo, né? O dono de pet, né? Ele vê as vitrines das pessoas que estão com as avaliações. Ele encontra um tutor, e aqui é a descrição dele, o preço desse tutor. Ele vê o agendamento, pode conversar com ele, e ele entra no momento do cuidado. O momento do cuidado é o seguinte: vamos supor que eu contrate a Maria Souza, a Marina Souza, né? A Marina Souza, ela conversa comigo, ela falou que vai estar disponível nessa data que está mostrando aqui. Então, eu vou colocar, antes de contratar ela, tudo que eu quero. Eu quero que o cachorro esteja alimentado até meio-dia. Então, eles vão receber uma notificação com a foto do cachorro sendo alimentado até meio-dia. Ah, vou chegar em casa, na tua casa até tal hora. Então, ela quer ver a foto dessa pessoa. E isso vai ser até o final do serviço. Então, a gente vai registrar todos esses documentos através do momento do cuidado. Ou seja, se tiver até mesmo uma reclamação, a gente vai conseguir ver pelo momento do cuidado. Porque a gente espera que o tutor mande esse momento do cuidado e a gente espera que o pet sitter, né, que é o profissional, ele preencha isso aqui na hora certa. Então, a gente vai ter um controle de tudo isso. E no final, tudo certo. A gente fez o agendamento.
Aqui é uma visão geral, né, explicando, né, o que eu acabei de falar. Então, como é que seriam os nossos diferenciais? Temos um ecossistema de confiança, diferentes classificações abertas, a gente não vende nada em volume, né? As pessoas estão vendo quem está contratando ou não. Temos um funil de prontidão, porque se a pessoa ela não for classificada para nada, a gente vai ter uma avaliação antes, simplesmente a pessoa não vai aparecer como cuidador de pet, a gente não vai aceitar na plataforma. E a gente vai também ter os dados, né, para tomar a decisão, né? O doutor não escolhe pelo mais barato, ele escolhe pelo que é mais qualificado para ele. E tem outros parceiros chaves aqui no momento, né? Que a gente está pensando, que são os cuidadores, né? Os próprios administradores e empresas de segurança, para poder estar promovendo a questão de segurança para o pet sitter, né? O dono de pet. E as empresas de treinamento de certificação e cuidado animal. A gente não precisa ter nossos próprios cursos, né? A gente pode indicar eles a fazer esses cursos através de nossas trilhas que faz essa indicação. E as parceiras de segurança residencial, né? Que é a própria Verisure, que era um exemplo que pode estar sendo envolvido nesse caso. Aqui eu já falei das nossas atividades, né? E a estrutura de custo, né? Que a gente vai falar um pouco mais na frente ali, mas geralmente a gente vai precisar de uma equipe, as hospedagens, manutenção do app, do site, e a seleção e avaliação de cuidadores, né? E nossas fontes, que vai vir principalmente por comissão e de planos, né? Como premium para donos e para cuidadores, e taxa de parceiro, né? Certificação, mais indicação, a gente conseguir pegar uma fatia para essas pessoas que a gente está oferecendo, né? A gente está querendo, a gente está querendo qualidade, né? A gente está querendo pessoas que cursos, então a gente oferece para as pessoas esses alunos. Então a gente espera que a gente consiga também uma taxa em cima disso. Quais são as nossas métricas para poder então a gente como conseguir fazer esse negócio funcionar e verificar? Na dimensão, né? A gente vai falar em adopting, né? Como é que a gente garante essa qualidade sem exigir a experiência deles? A gente pega então, uma KPI, uma porcentagem de taxa de cuidadores aprovado na nossa trilha. Isso acaba que prova que o filtro educacional, né, está funcionando com qualidade, né? E como é que funciona no negócio, né, fora do Heart, né? Como é que o marketplace se sustenta, né? A gente vai pegar a take rate, né, que é a comissão por transição, né? E a retenção, né, que é como que a gente vai reduzir essa evasão, né? Que as pessoas às vezes entram e saem, né? É a porcentagem de reagendamentos, né? A gente vai provar que o tutor prefere a segurança da plataforma a combinar tudo por fora. Então, às vezes, é mais fácil a pessoa continuar fazendo isso dentro do nosso aplicativo, não só marcando por fora. E a de felicidade, né? O tutor sente seguro com a curadoria, a gente pega a satisfação do momento do cuidado. No momento do cuidado, tu pode fazer os comentários necessários que você quiser, né, do serviço, né? Eu vou entrar aqui depois, tá? Vou continuar avançando para a gente não perder muito tempo. Aqui temos nosso go-to-marketing, né? A gente vai querer pegar os tutores, né, a nossa demanda, né? Através de canais, né? Como o Instagram, TikTok, YouTube, com vídeos marcantes, até mesmo o próprio CEO mostrando como que funciona, mostrando o local, para poder deixar bem emocional, né? Tirar aquela ansiedade, transformar em tranquilidade, né? Mostrando pessoas que já estão felizes com o nosso serviço, né? O Google Ads vai ajudar muito isso. E para os cuidadores, né, a gente vai fazer o Indique Ganha, né, parceiros com clínicas e pet shops, grupos de tutores, pets, e até mesmo faculdades, né, para poder mostrar que tem a carreira, a trilha, poder chamar a atenção deles, né. Então, o nosso timeline é mais ou menos de uns pré-lançamento, do primeiro ao segundo mês, um kick-off no terceiro, e do 4 ao sexto, um pós-lançamento, né. E aqui temos como a gente pode pagar, né, nosso LTV, nossa receita de cliente por ano, né? Em torno de nosso cenário aqui 332, nossa regra que a gente está utilizando e qual é o alvo que a gente quer alcançar, né? E respondendo, né, as perguntas, né, se a casa vai ficar segura, a gente tem uma verificação de antecedentes e identidade dos dois lados, né, das pessoas.
Pet vai ficar bem? Oi? Alô? Pode seguir, estamos te ouvindo ainda. Estamos ouvindo. Então tá bom. E o pet vai ficar bem, né? O momento do cuidado, né? A foto, o horário, né? Como eu te falei. E são profissionais de verdade? A gente vai provar, mostrando que eles têm uma seleção rigorosa e os treinamentos e os próprios selos que eles vão estar vendo a qualidade deles, né? Que não é só uma pessoa que está entrando que só gosta de animais, entendem? E como que vai ser para o dono do pet, né? A gente está querendo apresentar aqui para ele a paz de espírito, né? A gente não está querendo mostrar apenas um serviço. A gente tem a nossa governança e curadoria. Isso tudo prova que nós temos uma governança e uma curadoria ativa. Processo de avaliação rigoroso antes de entrar na vitrine, né? Como eu já falei. Os profissionais são certificados, a transparência no momento do cuidado, então eles vão ver bastante coisa que está acontecendo, e acaba que a gente vai conseguir provar na segurança financeira e jurídica, né? Que são os fluxos financeiros 100% imediato pela plataforma. Vai estar tudo sendo lá. Cancelamento com políticas claras, né? E para o nosso pet sitter, né, a carreira e a autoridade, né, não apenas um bico que ele vai estar fazendo aqui com a gente, né? Vai ser uma trilha de evolução profissional. Eles vão ter uma vitrine por mérito, não por anúncios, eles não vão pagar por anúncio. E a comunidade, a autoridade, né, que exige as qualificações, né, de quem que cuida, profissionais certificados, e o suporte à governança, né, que o cuidador não está sozinho. Em todo o processo ele pode estar falando com a gente, né? A gente vai também fazer a mediação de conflito também. Então, só mostrando uma jornada do consumidor bem rápida, deixa eu ver aqui. Como que vai ser? Tem a descoberta. O cuidador ele vai encontrar nossos anúncios, ele vai ver os nossos vídeos, e depois disso ali ele vai clicar e vai entrar nas considerações, que seria o quê? Entrar no nosso site, nosso e-mail, né, ou app. Ele abre esse site, ele vê o vídeo explicando de como que funciona aquela plataforma, e depois ele vai ser guiado pela conversão, tá, que ainda vai ser feita pelo site, né? Ele cria uma conta grátis, né? Sendo dono de pet ou então um pet sitter, né? Depois a gente vai ter a retenção deles, né? Ele vai ter ele explora, faz favorita os cuidadores se ele quiser, inicia um chat, ele termina o perfil dele, né? E depois é a fidelização, que é ele está contratando uma pessoa através do nosso site. Isso aqui é nossas projeções, então, que é a parte mais da financeira. Vendo esse tipo de equipes aqui, com esses tipos de salários, né, no custo mensal delas, e a nossa infraestrutura, o acumulado que nós vamos ter, os custos como é que ele evoluem mensalmente. Então, um total de 6 meses, né, 430 milhões, 763 mil, uma verificação que vai ter nisso. 460 mil, isso, 430 mil, na verdade, né, milhões não. E como vão ficar nessas projeções com isso, né? Vendo um cenário, né, pegando aqui pessimista, né? Se a gente pegar aquele SAM que a gente mostrou, né, 0,1% dele, isso significa que são 450 clientes por mês, uma receita de 332 e uma venda disso, de 149.400, e vai ter um custo aqui, que é o que a gente verificou aqui atrás, vai estar aqui, e aí sim a gente vai conseguir um prejuízo dessa forma. Só que na base, vamos pegar um 0,5% do SAM, isso significa nos 2.250 clientes, nosso período, vai dar esse tipo aqui de ainda também de receita, né, por cliente. A nossa venda fica 747 mil, os custos ainda 430.763, e isso dá um resultado de 306.237. E um otimista, que é a gente pegar pelo menos 1% do nosso SAM, isso significa 4.500 clientes,
A nossa receita é 332, nossas vendas vão para 1.494.000, nossos custos e nosso resultado fica em 1.063.237. E, para encerrar, eu aprendi aqui que nesse trabalho, né, que às vezes a confiança, né, que a gente tem, né, não é só no produto, né, mas às vezes a confiança vem da maneira que a gente realiza o nosso trabalho, sabe? Não é somente a gente falar que tem um produto bom, mostrar a transparência, né? É entender a dor e trabalhar em cima da dor das pessoas. Às vezes a gente pensa que o que a gente acha que é bom, que acha que é maneiro, que acha que é legal, é o que dá certo, mas não é. A gente entende que todo mundo tem uma dor, somos pessoas, e quanto mais a gente faz isso da melhor maneira possível, com dados, com pesquisa, a gente consegue chegar, né, num resultado que às vezes é favorável para todo mundo, né, em todos os lados. Então, muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso trabalho. E é isso. Muito bem, parabéns. Muito bem. Muito sucesso. Poxa, muito obrigado, Brandon. Já passando direto aqui para a gente pra seguir a cerimônia, queria sugerir se alguém gostaria de começar a avaliação, algum de vocês. Luma, Diego, Lucas. Posso começar. Boa, Lucas, valeu. Eu tenho 4 ou 5 comentários. Eu vou fazer um primeiro, e aí depois acho que podemos ciclar entre todos. Antes de mais nada, parabéns aí, Breno, pelo material. Um primeiro comentário é o que eu gostei bastante da linha de branding sobre o lar do pet, em relação a trazer esse lado mais afetivo, né? Que tem um pouquinho no começo ali, de ele estar bem cuidado e esse tipo de coisa, então acho que conectou bem. Meu primeiro comentário quando eu vejo a solução, eu entendo que você tem um grupo de boas ideias já de para onde ir, para onde a solução pode ir, para o que ela pode ter, e, né, mas me parecem ser muito. Quanto mais coisas você coloca, mais você está falando de um médio e longo prazo, porque tem muita coisa a ser feita, né? Qualquer item que você colocar na solução, para ela ficar boa e para ela ter qualidade, é sempre um investimento de tempo e azeitar, vamos dizer assim. Então, acho que a minha pergunta se você tivesse que definir entre todas as personas, todas as dores e todas as soluções e todos os competidores, qual que você acredita que é o primeiro de tudo? Ou seja, qual que é a melhor persona, qual que é a melhor dor, qual que é a melhor solução? Quer dizer, qual que é a melhor persona, qual que é a melhor dor, qual que é a sua solução para essa melhor dor, e por que que nessa melhor dor, quem é o principal competidor nela e por que que você, de fato, vai ter algo que é diferente do que existe. Então, se fosse recortar o primeiro passo que você tem que investigar, qual que seria a sua hipótese hoje? Caramba, pergunta boa. Mas eu acho que nesse caso aqui, no caso, eu acho que seria aquela terceira persona, onde uma pessoa tem vários animais dentro de casa e ela realmente não tem condição nenhuma de querer sair de casa e botar aqueles animais tudo para uma outra casa. Entende? Então, essa é a primeira persona. A dor é realmente deixar a pessoa sozinha naquela casa ali cuidando dos cachorros e com medo de deixar tudo um caos. E a melhor solução é aquilo que eu mostrei, o controle do que a pessoa está fazendo no momento do cuidado. Eu acho que seria isso. Não tem algo. Maravilha. Essa é a minha primeira. Posso passar a bola para outros, mas assim, acredito que isso já ajuda a gente a entender onde a gente tem que tatear para garantir que essa solução ela se sobressaia nesse aspecto específico, então, né? Então, a persona 3 é aquela que tem vários animais e está comentado que ela tem um ponto de custo por ter vários animais terem que ser cuidados, é essa? É isso. É que tem o gato e o cachorro. Essa aqui, isso mesmo.
Seria essa. E essa persona, ela tem uma problemática maior de custo por ter vários animais, ou uma maior preocupação de qualidade de quem está cuidando desses animais? Qual dos dois problemas? Eu diria que seria os dois, mas se você quiser um problema dele só, é de quem vai estar cuidando do problema dele. Está mais na linha de qualidade do cuidador, né, vamos dizer assim. Exatamente isso. Beleza. Primeira dúvida minha era essa aí, que passar a bola para Cici, Diego, Luma, Felipe. Deixa eu ir um pouco nessa linha do produto em si. Você comentou quando você estava mostrando ali os concorrentes. Primeiro, parabéns, tá? Desculpa. Quando você estava mostrando ali os concorrentes, você citou muito que o Pet Sitter Rio teria muita coincidência do produto que você está propondo aqui. O que faria eu contratar o Lar do Pet e não o Pet Sitter Rio? Qual que seria seu grande diferencial aqui quando eu tenho os dois produtos na mesa e vamos supor, tá, que eu também sou do Rio de Janeiro? O que faria eu escolher o Lar do Pet versus o Pet Sitter Rio? Me vende o seu diferencial aqui. Tá. Eu vou falar mais ou menos o que eu tenho, tá? E o que eu não encontrei no Pet Sitter Rio, tá bom? Tá bom. Quando você for me contratar, você vai ter o nosso aplicativo, na qual ele vai te mostrar, quando você me contratar, o passo a passo do que eu vou estar fazendo com o teu animal naquele momento. E foi ali que eu falei na questão do momento do cuidado em si. Aquela ali foi a maior sacada que a gente encontrou. Porque o Pet Sitter realmente pode ser uma pessoa boa, de confiança, que vai estar fazendo esse mesmo serviço que eu. Mas você só vai ter a conversa com ele no chat e às vezes eu não vou ter muito controle do que eu estou vendo. Eu, como empresa, não vou estar vendo, às vezes, muito você conversando com o meu funcionário, por exemplo, com questão de funcionário. Mas aqui agora, e se você for reclamar de alguma coisa que acontecer, eu não tenho como, às vezes, te provar muita coisa. Às vezes vai ter muito. Você vai falar assim: nossa, eu contratei eles para poder fazer isso. Como é que eu vou saber, às vezes, porque às vezes eu posso ter apagado o chat, por exemplo, aquela parte. A gente vai ter esse controle melhor naquela parte do momento do cuidado, porque quando você for contratar, vai aparecer, defina o seu momento do cuidado para nosso agendamento. Então, se você não fizer nada, você não vai poder cobrar nada dele. Mas agora, se você botar muitas e muitas coisas, o Pet Sitter vai olhar e vai falar: eu dou conta disso aqui, ou não dou conta, vou falar contigo que tira alguma coisa aqui, faz um favor. É por causa disso que eu acho que vocês vão conseguir entender nosso diferencial. E a ideia é que a plataforma tenha um controle. E o que acontece caso o Pet Sitter não cumpra ali ou não registre tal ação que foi solicitada? Bom, um sinal que pode acontecer, né? Você vai ter, na verdade, um alerta que daqui a 15 minutos ou daqui a uma hora você vai definir esse alerta que você vai chamar atenção para fazer aquela tarefa. Então, esse alerta vai existir. Se não acontecer nada, aí que a gente vem naquela questão de mandar mensagem para ele, para o Pet Sitter, ou mandar mensagem para a gente, que a gente entra em contato com eles, com o Pet Sitter, para ver o que vai acontecer. Se você está com muita, mas muita ansiedade, nossa, ele está fazendo alguma coisa errada comigo, está fazendo alguma coisa errada, né? A gente vai avaliar o caso de você, e se for preciso, a gente entra em contato. Por isso que eu falei da parceria, por exemplo, da Virisuri, se for alguma coisa de segurança, entendeu? Tá ótimo, ficou claro. Obrigada. Lu, mais alguma outra pergunta? O Diego gostaria de começar? Diego. Eu tenho algumas, aí vamos aqui. Breno, Não, pode ir, primeiramente, parabéns, cara. Eu fui muito surpreendido pela maneira como você conduziu. Você demonstrou uma maturidade, cara. Você demonstrou um conhecimento de marketing. Seu mentor que te trouxe até aqui deve ser muito bom, viu? Porque foi impressionante a maneira como você chegou até aqui.
Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu acho que se a gente chegou até aqui para um momento de apresentação e o Felipe fez uma provocação, que é, vamos fazer um Shark Tank aqui, eu queria que você fosse até o seu slide da expectativa de vendas, tem o GMV. Eu, obviamente, não tenho esse dinheiro, meu amigo. Mas digamos que eu investi em você nesse momento, mais um, aquele que tem as tabelas. Esse daqui. Projeção de entrada e receita. Eu falo, Brandon, amanhã você tem 100 mil reais na mão e eu quero que você popule o Rio de Janeiro. Qual que é o primeiro problema que você resolve com ele? Com esse dinheiro para você investir no seu negócio? Caramba, olha só o problema que vocês estão me arrumando, gente. Bom, eu acho que com esse dinheiro para poder investir no momento, a primeira coisa que eu iria fazer seria organizar o site, no qual já temos um protótipo aqui do site clicável, se vocês quiserem dar uma olhada, e fazer esse site realmente, todos os detalhes dele funcionar de vez. Então, para isso, a gente vai precisar, eu vou voltar aqui, a gente vai precisar do dev para fazer isso aqui, tá? Então, ele vai publicar, ele vai fazer o site funcionar. A gente vai fazer o teste, achar todos os problemas que tiver acontecendo, tirar todos os bugs possíveis ali no momento. Depois disso, o que que a gente vai começar a fazer? A gente vai pegar esse carinha aqui, ó, do marketing, e começar a... Na verdade, não. A gente vai pegar, na verdade, esses profissionais, vamos ver as empresas parceiras, como eu falei, e vamos falar com ela. Ó, a gente tem um produto que funciona, olha aqui o nosso site, como é que tá super clicável. Esse produto está funcionando, só que a gente precisa de... A gente está querendo colocar aqui umas pessoas para poder trabalhar aqui no mercado, né, de vocês, e eles precisam fazer o curso, né, um curso de vocês aqui e tal, né, vocês conseguem ajudar a gente com uma porcentagem, oferecendo o link de vocês, que a gente tem uma trilha maneira aqui para vocês, né, aí eu acho que vai aumentar para caramba para vocês a questão de venda, porque vai estar sempre a gente procurando aqui. Ah, sério? Como é que a gente procurando aqui? Aí é por isso que eu falei contigo que eu fiquei pensando no marketing. A gente vai mostrar nosso plano de marketing de apresentação, para fazer nossa produção bacana aqui de vídeo. Ah, querendo ou não, eu entendo de filmagem, tá? Eu faço filmagem desde 2020 na minha igreja. Então eu tenho uma noção desse negócio de imagem, mas só que a gente vai procurar fazer uns vídeos bacanas para poder atrair as pessoas. E aí, quando a gente atrair mostrar para essas empresas, elas falam, nossa, eu tenho aqui para você, bacana, eu gostei, eu tenho um curso de primeiro socorro para animais, primeiros socorros. A gente já está começando a mostrar nossa trilha, bacana, ficou muito bonito. Aí agora a gente já tem tudo certinho. Já temos agora o nosso conteúdo, e agora vamos botar fogo nesse marketing. Vamos avançar, vamos botar nossos vídeos, vamos espalhar isso nas redes sociais, e vamos começar a ter os nossos primeiros contatos, né? Eu vou começar a ficar vendo, você o nosso Product Manager, né? Manager. Você ele, vou estar começando a olhar, ver como é que está funcionando, se está funcionando realmente. E ali é que eu não mostrei no site, por causa que no site vai ter uma comunidade, né? As pessoas que começarem a acessar o site, eu vou começar a monitorar tudo, onde está sendo os drops, onde não está sendo drop, onde está começando a avançar, se tem muitos cuidadores de pet chegando. E quando começar a ter o primeiro contato, a gente vai ficar, todo mundo vai ficar olhando para aquela pessoa. Nossa, chamei aquele cara. E vamos ver como é que vai funcionar. Eu já falei dos parceiros. Então, qualquer merda que acontecer, vamos dizer assim, a gente vai chamar os parceiros, né? Se tiver algum caso, por exemplo, a Virissuri, né? Vamos chamar eles, né? Não, deu tudo certo, deu tudo tranquilo. Como é que a gente vai saber que deu tudo tranquilo? O comentário que o dono de pet fizer na nossa comunidade, falar, olha, gostei muito do Diego, foi um ótimo pet sitter, né? Então, bacana. Ficamos felizes, né? Aí a gente vai manter lá os nossos Customer Experiences, né? Nossa equipe monitorando sempre os chats para ver o que está acontecendo, para ver se está tudo bem. E é isso que eu creio que eu faria. Eu acho que a gente vai monitorando até ver se está dando certo ao longo dos anos, isso.
Ah, eu vou te dar um conselho que é: você tem um produto muito bom em mãos, e você deixa bem claro que você tem uma bagagem de marketing muito forte. Mas me pareceu que você inverteu um pouco a ordem das coisas. E você demonstrou para mim o que faria com o marketing com uma empresa muito validada e com problemas muito bem resolvidos. O problema que você tem a resolver, ele talvez tenha um nome que é liquidez de marketplace, que é dentro de um PIN que você solta no Rio de Janeiro, uma localização geográfica, pessoas com a dor versus pessoas que podem atender. Infelizmente, isso daqui está gravado por conta do livro que eu vou recomendar da pessoa que escreveu, que é Nada Easy, que é o Thales Gomes, uma pessoa que infelizmente ele se perdeu pelo meio do caminho, mas eu vou te recomendar essa leitura, e se o Felipe até me passar o endereço, eu te mando ele de presente aí de formatura, cara, porque ele foi um livro bem legal, ele conta, de certa forma, de 0 a 1. E a resposta que eu esperava te ouvir, por isso que eu te provoquei a colocar aqui, falei, te dou 100 mil reais. Veja que você não sobreviveria até o mês 2. Você contou uma história maravilhosa, mas só de equipe infra fixa, mais total do mês, 73 mil reais. 100 mil reais, o que eu te desafiaria, e talvez a gente se encontre daqui 3 meses, né, daqui 6 meses, eu acho que a vida faz com que a gente se encontre, te desafio a ler o livro, e eu diria que você poderia ser o fundador de um homem só. CX, Dev, Product Manager, Marketing, QA, tem que caber tudo no Brandon. Cara, com 100 mil reais, você tem token para gastar, e para falar para janela 1, seja meu CX, janela 2, seja meu dev. E o que mais importa aqui é queimar sola de sapato, sola de chinelo e bater de porta em porta, encontrando pessoas. E, cara, com um mapa na parede, se for preciso. Tem pessoas com esse problema aqui. Porque você está no desk research. A próxima coisa é ir para a rua e voltar para casa com a testa queimada. Eu voltaria com a careca queimada também. E a canela doendo eu encontrei tantos problemas na rua, estas pessoas têm 80% de ressonância com o que eu fiz, essas daqui 60%, talvez elas não existam. Tudo bem, você está num ponto de projeto, agora você tem que ir para o de produto. Mas com 100 mil reais, talvez você conseguisse fazer 6 meses de estrutura. E o que você precisaria no começo é só manter um fio bem forte, mais fininho, que é a liquidez de marketplace. Uma agenda de contatos. Cara, eu tenho um contato de um maluco que tem 6 cachorros, corre todo dia em Ipanema, doidão, velho. E eu tenho um cara que corre também. Você vai começar a encontrar a liquidez de marketplace. Esse livro aí que eu vou te mandar de presente, ele fala de como que o Thales Gomes, ele viu a questão do marketplace. Nossa, que porcaria que era chamar táxi na época dele. Peraí, e se a gente começar a dominar os telefones que a gente liga e chamar os táxis para as pessoas? E hoje a gente vive com Uber, com 99, né? O dele foi o Easy Taxi, que foi comprado pela 99. Então, talvez exista um caminho. Não estou falando para você fazer exatamente esse caminho, mas eu te provoquei a vir para cá, porque é muito legal na hora que você faz uma planilha dessa. Mas aqui é para um negócio que já está funcionando. Para fazer o negócio sair de 0 para 1, amigão. Boa. 100 mil tá na mesa ainda. Obrigado, hein, cara. Faz total sentido. Bom, girando aí, ô Brendo, você poderia, por favor, voltar para Persona 3, que é a sua melhor persona? Que aí eu queria conectar com você. Queria conectar você com algumas variáveis aí, partindo dessa persona, mas vamos ficar nela aí, e aí vamos partir do último comentário sobre ela. O ponto principal sobre é que ela tem uma busca, ela busca qualidade, né? Então ela quer um bom atendimento. Existe a questão de custo, mas a principal é a atenção que ela espera que os animais dela recebam, né? Pergunta: de todos os jobs possíveis, né, que ela pode estar fazendo, ela pode viajar, ela pode ser no dia a dia, ela vai trabalhar. Qual de fato é o dela? Quem é essa Luciana aí? De fato, ela vai deixar quando ela viaja ou ela vai ser igual amigo do Diego, por exemplo, que corre todo dia e precisa de alguém que cuida do cachorro? E aí, junto com isso, por que ela tá levando para esse lugar? Porque tem vários serviços lá, né? Tem banho, tem. Mas e qual exatamente é o que ela tá procurando? Eu acho que eu não entendi muito bem o que você quis dizer. Pode reformular a pergunta, por favor?
ela tem vários cenários em que ela poderia querer ter deixar os animais dela em algum lugar com alguém, né? Ela pode, por exemplo, ela pode ser que ela vai viajar, ou pode ser que ela simplesmente no dia precise de alguém para cuidar no dia. Queria que você contasse um pouco do contexto principal dela, assim, qual o cenário que ela está vivendo que ela precisa deixar com alguém. Aí uma segunda pergunta que está junto com essa é com que frequência isso acontece? Porque aí com essas duas respostas a gente pode ir para aquele slide seu de LTV e CAC e fazer algumas brincadeiras sobre isso. Tá, deixa eu pensar aqui então. Bom, às vezes ela tá com o animal dela e tá com a família dela. Eu acho que o principal cenário que eu vejo aqui, pode até ter outros, né? Mas o principal cenário é quando ela tem que sair de casa e levar alguém. Às vezes ela vai deixar ela não vai poder às vezes, deixar as vidas das crianças, talvez só quando crescer a criança, entende? Mas nesse primeiro momento, às vezes não vão querer deixar com todo mundo, entende? Então, esse cenário. Ela vai viajar? Ela vai viajar ou ela está saindo? Eu acho que principalmente isso. Principalmente ela vai viajar. Esse foi o principal cenário que eu vi para ela, entende? Então, ela vai viajar e ela vai ter que deixar a casa dela solta. Às vezes ela não é rica o suficiente. Aí vem aquela parte dali da questão de ela querer que a casa não fique uma zona, como eu falei no começo, e ela precisa viajar, precisa sair dali. Ela quer sair, ela não quer ficar só presa dentro de casa às vezes. Entende? Então ela vai viajar e aí a gente está especulando aqui sobre ela, tá? Então o primeiro ponto é ela vai viajar. A segunda é, ela viaja com que frequência? Quantas vezes no ano a Luciana viaja? Poxa. Vamos botar aí, já que ela gosta das crianças. Nesse caso dela aí, eu acho que as crianças vão estar indo para a escola, então nas férias das crianças. 2 vezes, 3 vezes por ano. Então a Luciana viaja 2 vezes, aí vamos falar que ela fica... Quando ela viaja, ela fica quanto tempo? É uma viagem de semana ou do final de semana? Acho que ela vai querer ficar mais ou menos uma semana, vamos botar aí. Então o cuidador vai cuidar por uma semana. O quanto que ela... Para a estrutura financeira dela, o que é um bom valor para esse cuidador cuidar dos animais dela por uma semana? O que você julga que é um valor que é acessível para a Luciana? Um valor que é acessível, ela gastaria muito. Eu acho que um valor acessível para ela poder ela ficar cuidando, viajar. Ela vai gastar mais ou menos aí quase que uns mais de 10, alguma coisa. Vamos botar que cada dia do cuidador deu uns R$ 500 na semana. Cada dia R$ deu 500 500. Cada dia 500? Cada dia 500? Cada dia 100. Vamos supor que cada dia deu 100, aí no final deu 500, no final de semana. Deu uma semana inteira, não deu 500. Tá bom. Vamos lá para o seu slide de LTV e CAC, por favor. Uhum. Deixa eu voltar nele aqui. Aqui? Isso. Então, a sua premissa aí para a Luciana é, a Luciana vai viajar 2 vezes por ano, mas vamos pensar na primeira viagem dela. Ela gastou R$ 500 para ficar com esse cuidador, e aí tem alguns pontos que a gente pode pensar sobre isso. O primeiro é quanto você vai ganhar dinheiro com isso líquido, porque você pega 20%, certo? Então você tem 500 vezes 20%. Para você ficou R$ 100, certo? Uhum. Então, se ela custou 111, a viagem dela não se pagou ainda. Ela não te pagou na primeira viagem dela. Para ela fazer 300 para você, ela teria que fazer... Opa, peraí que eu fui para o slide errado aqui. Então, ó, uma viagem ela fez 100, ela teria que fazer pelo menos 3. Só que ela viaja a cada 6 meses. Então, você vai ter que manter ela retida por 1 ano e meio. Então, se 100% de quem você conquistar ficar retido por 1 ano e meio e viajar 3 vezes, em 1 ano e meio você se paga. Então, no mínimo, você vai ter que ter 1 ano e meio de dinheiro para pensar na estrutura, de como fazer a Luciana se pagar. Pensando só na Luciana, que viaja nesse período, né? Isso. Então, e aí, então, assim, acho que as premissas sobre isso parecem ser que existe uma Luciana, essa Luciana tem vários cachorros, ela está disposta a pagar R$ 500, existe um tutor que estaria disposto a cuidar por R$ 500. Essa é a primeira coisa que você teria que validar dentro dessas variáveis, né?
Basicamente. Nesse perfil só da Luciana, né? No perfil da Luciana, que é o seu melhor cliente, a princípio, né? E aí, para a sua melhor persona, ou a sua primeira persona, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, para a Luciana, acho que duas perguntas aí são: uma, esse cuidador vai ganhar R$ 500 para cuidar dos animais dela durante uma semana. Quem são esses cuidadores? Onde eles estão hoje, assim? Quais são outras formas deles ganharem dinheiro? Quanto que eles cobram de fato? O que você sabe sobre os cuidadores hoje? Esses cuidadores, eles são profissionais autônomos. Se eles não estão aqui, eles estão, por exemplo, dando banho e tosa em outra pessoa, em outros animais, em alguma outra loja. Ou então, por exemplo, na própria Pet Anjo, ele pode estar lá. Ou então, simplesmente, eles são alguns profissionais que estão tentando entrar no ramo ainda e eles estão falando assim, aqui surgiu esse trabalho aqui para mim, né? Vou ver se eu consigo começar a ter uma carreira aqui. Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eu não estou querendo fazer só como bico, porque não é como bico, porque eles estão se profissionalizando aqui, entende? A ideia seria, né? Acho que no começo vai ser realmente pode ser que tenha pouco volume, mas também pelo mercado que a gente viu o TAM, né? O TAM Sol, né? Pode ver que tenha mais pessoas, mais Lucianas, não vai ser só uma Luciana. Mas só que pensando somente na Luciana, realmente, a gente vai ter que ter pessoas que vão sempre viajar uma vez por ano, por exemplo, 2 vezes por ano, né? São menos recorrências, né? Eu acho que depois que a gente estava conversando, eu fiquei até repensando sobre isso, né, da Luciana, né? Porque também poderia ter sido a outra, né? Que a outra estava trabalhando e ela gosta muito de trabalhar, então está sempre viajando. Então ela sempre tá, um final de semana tá fora de casa, um dia da semana. Então ela estaria contratando mais, mas com valores menores, né? Que seria a primeira persona. Legal, é isso. Assim, então, acho que o que eu queria conduzir como feedback, talvez que é o que eu teria no seu lugar, é tentar ser super... muitas vezes o mercado vai esperar da gente coisas muito grandes, ideias que parecem, né, tem um mercado gigantesco, e isso faz sentido como visão, mas o ponto vai ser até correlacionado também ao feedback, né, de como usar o dinheiro no primeiro mês. Tenta pensar o contrário, né? Assim, o que é o mais fácil, o que é o mais fácil, o que é o primeiro, o que é a principal dor, por que você é melhor nessa dor. E aí, porque, por exemplo, se for a Luciana, você já respondeu várias coisas. Se hoje se você for fazer uma estrutura de marketing para a Luciana, você sabe já um pouco como comunicar com a Luciana. Você sabe que ela tem vários pets, né? Você sabe que ela vai viajar, e aí você começa a funilar vários pontos. É difícil entender. Então, por exemplo, a métrica de retenção é importante, mas ela não é a primeira, né? Não tem como você saber o que vai acontecer aqui 1 ano e meio, mas talvez você consegue saber quanto que custa de fato para ter o cadastro da Luciana. Será que custa realmente 111? Então, às vezes, essa é a primeira pergunta, né? A primeira pergunta talvez é um pouco, quem é meu usuário inicial, onde ele está, como eu vou tentar falar com ele, será que eu consigo ele por 111? E aí, última pergunta nesse sentido só, como uma premissa forte que você tem é que os seus cuidadores, eles são confiáveis, né? E aí acho que um ponto sobre isso você tem uma hipótese que o cuidador, ele vai mudar o processo dele para o seu processo, né? Então isso tem que ser validado. Então o cuidador tem toda uma rotina que ele vai ter que seguir para seguir o que você espera dele, né? Essa é uma hipótese que tem que validar. Será que esse cuidador, ele está disposto a mudar o processo dele para que todo dia dele seja relacionado com a sua solução? Nesse caso, ele vai ficar 100% do tempo na sua solução? E se ele é qualificado, quantos animais ele vai cuidar ao mesmo tempo? Então, ou quanto que ele precisa ganhar para valer a pena, né? Então, nesse caso da Luciana, ele vai ganhar 500 por semana. Quanto que será que esse cuidador quer ganhar? E aí você vai dizer quantos animais ele vai cuidar. E aí, enfim, é meio por aí. Então, é muita perguntinha, mas acho que é listar elas e entender quais são as primeiras. Não sei se eu fui muito... Se eu falei demais, mas é isso que passa pela minha cabeça. Obrigado, entendi bastante, tá? Não, Faz sentido. top.
Lu, você gostaria de fazer mais uma última pergunta, um último comentário? Acho que eu vou um pouco pela linha ali do Lucas, que a gente aqui, Brandon, se aprofundou muito em num único público, né? Então a gente falou muito de como que é o público final. Só que aqui a gente não pode esquecer que você tem dois usuários, né? Você tem tanto usuário que é quem está interessado em contratar os pet sitters, mas também o pet sitter também é um usuário seu, né? Então, o que eu senti falta aqui na sua apresentação talvez seja um aprofundamento nesse segundo usuário, que sem ele a roda não gira. Então, sem a gente ter pet sitters aqui cadastrados na plataforma, a gente não atende à necessidade das suas personas, né? Então, a gente não pode deixar esse usuário de lado, muito pelo contrário, a gente tem que entender as dores que ele hoje tem no mercado e estar ali vinculados às plataformas atuais. O que seria positivo, o que seria negativo, o que ele encontra de algo bom, muito em linha do o que faz eu reservar hoje, quer dizer, estar hoje numa plataforma, né? Eu tenho um apartamento aqui, o que faz eu cadastrá-lo num Airbnb da vida ou num Booking da vida? Ou o que faz eu estar hoje? Eu sou um entregador, o que faz hoje eu estar num iFood versus eu estar, ou sou um restaurante, né? Eu estar no iFood ou estar no 99? Eu vou exigir alguma exclusividade de algum pet sitter aqui ou não? O que ele estando exclusivo, o que ele ganha, o que ele pode me trazer aqui de ganho, tendo essa exclusividade aqui dentro da minha plataforma. Então, são algumas nuances que eu senti falta na sua apresentação, né? A gente focou aqui muito no usuário final, no usuário que tem a dor, realmente, mas a gente precisa olhar também um outro usuário e a gente não pode esquecer dele, porque ele é peça essencial aqui para a roda girar. Dito isso, eu gostei muito do storytelling que você trouxe, tá? Tem alguns pontos aqui de apresentação que eu queria te dar um toque. Então, no começo, eu daria um toque para você se empoderar mais da fala, tá? E por que disso? Você falou muito nós. Eu esperava você trazer eu. Então, eu rodei aqui um desk research, eu fiz essa pesquisa, e menos nós, visto que aqui a gente está falando do Brandon PM aqui, por mais que tenha todo um time por trás, mas trazendo esse empoderamento, tá? E um segundo ponto, a sua voz é calma. Então, em alguns momentos, quando você quer trazer a atenção do público, eu focaria muito em entonações específicas em algum foco que você queira dar aqui durante a sua apresentação, tá? Eu senti ela muito linear, porque seu tom de voz é calmo e pacífico, mas quando a gente quer dar alguma entonação ou trazer algumas informações relevantes, eu traria um ponto a mais ali de tom de voz mesmo, para chamar o seu público de volta, chamar o seu... Olha, essa informação é importante, eu preciso que vocês estejam com atenção plena aqui, tá? Então, acho que são esses dois pontos aqui, principalmente de feedbacks durante a apresentação, mas eu achei ela muito bem estruturada, você conduziu, você soube dizer exatamente o que estava em cada slide, acho que isso foi muito positivo, e eu não senti que você ficou lendo o tempo todo, isso é imprescindível aqui quando a gente fala de uma apresentação, tá? Então, parabéns, realmente deu para perceber que você se preparou para essa apresentação, tá? Então, acho que esse é o principal ponto aqui de trazer para você. Tá? Sucesso. Brandon, a gente está encerrando. Lucas, gostaria de fazer alguma coisa? Não, parabenizar, Brendo. Os feedbacks, eles não... acho que é só para dizer que começar um negócio é realmente complexo. Então, eu não consigo acreditar em ninguém que teria uma apresentação e não teria feedbacks, tá? Então, realmente não é um trabalho fácil. Então,
Então é isso, eu faço da Luma as minhas palavras também. Gostei bastante da apresentação, foi muito bem cuidada, assim, nos detalhes de todos os slides. Então, parabéns pelo trabalho até aqui. Brandon, para a gente encerrar, como consideração da apresentação ou do feedback de algum dos avaliadores? Não, eu quero agradecer a todos vocês, né? Muito obrigado, porque assim, é uma tensão, né, de estar aqui no meio de pessoas que sabem do produto, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, é um pouco mais fácil falar sozinho, ou então falar com umas pessoas, às vezes, que não tem muito conhecimento técnico, né? Mas quando a gente está de frente, assim, como se fosse o Shark Tank, né? Fica assim, nossa, caramba, quanta pergunta que vai vir, né? Mas, assim, no final das contas, né, por mais que tenha muitos detalhes, né? Eu gosto de levar isso aí por conhecimento, por aprendizado, né? Porque tem muito insight que a gente teve aqui que eu fiquei assim, caramba, né? Eu não parei para pensar nesse ponto específico. E é igual você falou, né, Lucas, né? A gente precisa de pessoas falando com a gente, falando, validando para ver se realmente faz sentido, né? A gente não é dono da verdade, né? A gente tem que ouvir outras pessoas, a gente não pode ser orgulhoso de pensar, nossa, só eu tô certo e dane-se o resto, entende? Muito obrigado, vocês. Imagina, ficamos à disposição também, caso queira. Vamos trocar contatos. Caso queira tirar alguma dúvida, fica à vontade também para mandar mensagem. Você já tem meu e-mail aqui, mas também o Felipe pode compartilhar meu contato, fica à vontade para mandar mensagem. Tá? Eu falo mesmo. Fique à vontade, Breno. E muito sucesso na sua jornada. Posso ter certeza que vai ser de muitos frutos aí pela frente. Muito obrigado. Beleza. Então, obrigado a todo mundo por participar. Concluímos aqui a apresentação, né, do projeto prático do curso do Brandon. E é isso, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.